Boa noite, querido aluno, querida aluna. Está começando mais uma aula de ensino religioso. Quem vos fala é seu professor Alex Costa Souza. E hoje vamos tratar de mais uma das religiões que compõem nossa matéria. E hoje trataremos do budismo no Brasil. Você vai achar muito interessante esse assunto, pois ele é uma das religiões que está no nosso meio. Tá? Nós sabemos que o Brasil é um país laico e essa laicidade brasileira traz consigo inúmeras religiões que embeleza a cultura do nosso Brasil. E hoje trataremos do budismo no Brasil, história, presença e importância na diversidade religiosa brasileira. É muito interessante isso, porque você vai olhar mais essa religião como as demais, de uma maneira amistosa e tendo a convicção que todas as religiões são importantes para o bem comum da sociedade. Então vamos ver os objetivos dessa aula de hoje. Primeiro, nós vamos apresentar a história e a chegada do budismo no Brasil. Vamos entender como essa religião oriental começa na Índia, depois vai lá para a China e depois ela chega aqui no Brasil. Vamos também compreender as principais práticas e escolas budistas presentes no país. Vamos falar de 3 escolas budistas e é muito interessante falar sobre isso. E vamos refletir sobre a contribuição do budismo para o pluralismo e respeito religioso no Brasil. É um tema muito importante, porque temos que entender sobre essa laicidade brasileira. Muito bem, esses são nossos objetivos. Mas antes de começar a aula, eu queria fazer um pequeno resumo e falar sobre Siddhartha Gautama. Quem foi Siddhartha Gautama? Sabemos que esse personagem, muito importante no budismo, ele é o fundador do budismo. Tá? Ele é um príncipe que viveu no século 6 antes de Cristo e ele, como já disse, ele é o fundador do budismo. Tá? Ele, como príncipe, ele era cercado de bens, de muita prosperidade, mas no decorrer da sua vida, ele percebeu que aquilo tudo era um vazio existencial para ele. E ao deparar com a realidade humana, ele percebe que aquilo tudo que o cercava não dava para ele as condições necessárias para viver uma vida plena e feliz. Ele percebe que o sofrimento é real, independente da situação das pessoas. E ele busca resolver a questão do sofrimento humano. Tá? Então, olha só interessante uma frase de Siddhartha Gautama. Ele fala o seguinte: o ódio nunca desaparece. Enquanto pensamos de mágoas forem alimentados na mente, ele desaparece. Tão logo esses pensamentos de mágoa foram esquecidos. A ideia é o seguinte, que o problema do homem em si está nele. Na busca de querer mais, isso gera nele a tristeza, a mágoa, e quando ele esquece dessas coisas que o prendem, ele começa a ter plenitude e uma vida satisfatória. Isso é muito interessante porque isso vai nortear aquilo que o budismo ensina. Ok? Muito bem. Então esse é Siddhartha Gautama, o Buda. E dentro do budismo, ele ensina 4 verdades magnas.
verdades que é impossível de associar da humanidade. A primeira grande verdade, ou conhecemos como as nobres verdades, e são 4, a primeira é: a vida é insatisfação. A vida é insatisfação. Viver traz insatisfação. A segunda verdade: a causa da insatisfação é a sede, o desejo. Ou seja, o homem, ele vive uma vida insatisfeito porque ele busca algo. E nessa busca constante, gera sempre a insatisfação. Ele não consegue saciar essa sede por ter e resolver o problema que impacta a humanidade, que é o sofrimento. Tá? E a terceira verdade é: para acabar com a insatisfação, é preciso libertar-se da sede. Por isso que quando ele estava ainda no palácio, vivia cercado de luxo, ele não sabia o que era a infelicidade, ele não sabia quais eram os dramas do sofrimento humano. Mas quando ele se depara com a realidade humana, com o sofrimento, ele percebe que para acabar com esse sofrimento, basta apenas acabar com a busca desenfreada para ter as coisas ou para ser algo. A gente percebe que ele abandona sua vida de príncipe e vai viver uma vida em busca do seu ser, uma busca existencial. E ele faz isso como? Através dessas verdades. E a quarta verdade: para se libertar, é preciso seguir o sublime caminho óctuplo, que nós vamos falar agora desse caminho óctuplo. São 8 nobres verdades, que acompanham as 4 nobres verdades, que juntos orientam e dão margem para o desenvolvimento do existencialismo humano. Tá? É muito interessante isso aí, porque o objetivo dessas 4 verdades, mais o sublime caminho óctuplo, é nada mais que fazer com que o sofrimento acabe. E esse estágio, conforme o budismo ensina, quando o homem entende que ele tem que abster-se das coisas e abrir mão de coisas e buscar uma vida simples, uma vida em busca de ajudar o próximo, ele até chegar à plena iluminação, ele vai chegar no estado de nirvana. E isso é interessante, porque esse estado é o ápice do budismo. Muito bem. Dito isso, nós vamos prosseguir e falando sobre o caminho óctuplo. Esses, junto com as 4 verdades, mais o caminho óctuplo, nós vamos observar que o budismo, ele ecoa várias outras religiões. Nós podemos observar que nessa religião, que é uma religião também filosófica, ela busca, ela nos faz lembrar de outras religiões. E no decorrer aqui da nossa aula, você vai começar a ouvir ecos de uma religião e de outra. Porque o intuito da religião nada mais é que isso. É fazer com que o homem ande de maneira correta, plena e feliz, né? Em ajuda ao próspero e coisas que façam com que a sociedade caminhe de mãos dadas, de maneira que possa haver empatia e uma busca feliz. Então, dentro desse caminho óctuplo, ele ensina que, primeira coisa, o homem tem que ter a visão correta, a busca de uma visão correta, que consequentemente leva ao pensamento correto. Depois, a fala correta, a ação correta, meios de vida corretos, esforço correto, atenção correta
e concentração correta. Essa é o caminho óptimo. São 8 verdades que impactam na vida do ser humano. Se o ser humano quiser chegar ao ponto de nirvana ou de plena iluminação e busca do seu eu e ter paz consigo, ele tem que trilhar esses 8 caminhos aqui, chamado de caminho óptimo. Muito bem. Olha só que interessante que Buda fala. Do apego surge o sofrimento. Quando você se apega em alguma coisa, ali começa o sofrimento. Do apego surge o medo. Quando você apega a alguma coisa, você tem medo de perder aquela coisa. Você está apegado àquilo. E olha só o desenvolvimento dessa ideia. Para aquele livre de apego, não há dor e muito menos medo. Isso é o estágio de nirvana. Quando o homem abandona essas coisas que fazem com que ele se torne apegado, aquilo que o prende, o cerca, faz com que gera nele o sofrimento. Então, o budismo é interessante nisso, que ele ecoa também verdades que fazem lembrar outras religiões. E interessante que essas demais religiões, elas têm pontos em comum. Ok? Muito bem. Vamos avançar. O próximo passo é nós entendermos, conforme o tema dessa aula, o budismo no Brasil, história, presença e a importância religiosa brasileira. Então, a história e o processo de chegada do budismo no Brasil dá-se no século XX, por imigrantes japoneses que vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades. Eles trouxeram consigo não apenas sua cultura, mas também suas crenças religiosas, entre elas o budismo. Essa religião estabeleceu principalmente por meio do Zen budismo, que nós vamos falar daqui a pouco, é uma das escolas do budismo, e do budismo terra pura, que é uma outra escola também muito interessante. Com o tempo, essas tradições expandiram além das comunidades japonesas e passaram a atrair brasileiros de diferentes origens, tomando o budismo uma parte importante da diversidade religiosa brasileira. É interessante observar que o Brasil tem já inúmeros templos budistas, inúmeros, tá? Mais à frente nós vamos mostrar um exemplo disso. E isso embeleza a cultura brasileira. Olha só que interessante. A nossa cultura, com essa laicidade, o nosso país é um país laico, que permite professar várias religiões, e isso embeleza a nossa cultura. Nossa cultura é muito rica, e a religiosidade brasileira é muito rica também. Muito bem. Vamos avançar aqui? Vamos falar um pouquinho das principais escolas e práticas budistas presentes no país. Primeira é a Zen Budismo, que valoriza a meditação sentada, que é o Zazen, para o caminho da iluminação. Ok? Você observa que existe um movimento de 45 graus, de maneira com que a pessoa fique meditando, ela consegue ter uma respiração correta e com isso ela busca a paz interior. Isso o budismo ensina e essa escola dá muita ênfase nisso, tá? Na prática da meditação. Uma outra escola interessante também é o Terra Pura. E observe, sua prática principal é recitação do nome Buda Amida para buscar o renascimento em um paraíso espiritual. Olha que interessante. Parece que você pode conectar a outras religiões, que também ensina que existe um lugar melhor do que esse, um lugar puro. O cristianismo ensina isso, o judaísmo, o espiritismo e o budismo também. Outras N religiões ensinam que existe um lugar muito melhor do que a Terra. Então aqui ele dá ênfase à Terra pura, onde o Buda celestial, o Buda
já no seu estado de nirvana, ele através da citação do seu nome, várias vezes citando seu nome, né? Que é Buda Amida, ou Buda Butsu, em japonês, ou Amidayo Sanctro, no Sancto, ensina que essa busca da citação do seu nome faz com que você seja imergido a um paraíso espiritual. Tá? Essa é uma das coisas que é ensinado na Terra Pura. A outra também, outra escola interessante e muito famosa, é o budismo tibetano, conhecido por seus rituais específicos e meditação profunda. Aqui, a escola tibetana, ela dá ênfase não só nas citações, nas meditações e nos ensinos. E você vai observar uma figura muito importante no meio do budismo tibetano, que é a figura de Dalai Lama. Dalai Lama é uma figura importantíssima no budismo mundial. Olha só o que ele fala. Não há necessidade de templos ou filosofias complicadas. Meu cérebro e meu coração são meus templos. Minha filosofia é a bondade. Esse aqui é um dos ensinamentos do budismo. Tá? A bondade faz com que a religião faça sentido. Não adianta ter religião se não tiver a prática da bondade. Muito bem. E eu gostaria de trazer para vocês, aluno, aluna, dessa matéria nossa de ensino religioso. Depois você faça seus comentários, nos contacte, manda mensagem para a gente, porque, olha só, é para nós pensarmos sobre esse assunto. Olha bem, como o budismo influencia a convivência religiosa no Brasil? Existe uma influência? Nós observamos que existe uma grande influência, sim. Em um país tão diverso, onde convivem muitas religiões diferentes, o budismo destaca-se por promover valores como respeito, tolerância, diálogo interreligioso. Ele incentiva seus adeptos a reconhecerem a validade de outras crenças e buscarem uma convivência pacífica e harmoniosa. Isso ajuda a fortalecer o pluralismo religioso brasileiro e contribui para uma sociedade mais justa e respeitosa. Observe que o budismo e demais religiões, elas têm que enfatizar no respeito e na tolerância e o diálogo interreligioso. As religiões podem sim se comunicar entre si, ok? Isso faz parte do pluralismo religioso que embeleza o nosso país. Imagine só, um jardim que só tenha rosas plantadas. Rosa é muito bonito. Mas agora imagine várias flores, diferentes cores nesse jardim. Esse jardim vai ficar muito mais bonito. E a ideia disso, de um país laico, é fazer com que haja essa pluralidade de religiões. Olha só o que Dalai Lama fala a respeito disso. A religião é como sair para jantar com amigos. Todo mundo pode pedir algo diferente e ainda assim se sentar na mesma mesa. A ideia é, o Brasil é a mesa. E cada um pode se sentar nessa mesa. E cada um pode comer o que quiser dessa mesa. O nosso país está aí e nós podemos professar a fé que queremos. E isso é um país laico. É muito importante isso e faz com que possamos crescer de maneira sadia, harmoniosa, com várias religiões diferentes, credos diferentes, e podemos caminhar juntos em paz. Muito bem. E aqui eu deixo com vocês
as bibliografias, esse slide vai ficar salvo e vocês vão poder ter acesso a todas essas referências. E obrigado por mais essa aula e espero vê-los na próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.